Fala rapaziada, beleza? Bom, eu vou gravar esse vídeo hoje aí pra falar sobre o scalp, né? E até mesmo depois daquele vídeo anterior aí que eu postei, muita gente, né, chegou e me perguntou: pô, você não opera scalp, né? Você parou de operar scalp, não sei o que. E assim, pessoal, o que eu passei pra vocês, né, foi o básico que vocês precisam saber, né? Tipo assim, eu não atribuí, né, ali que eu só faço trade longo ou que eu faço scalp, aquilo ali é o básico, né? E assim, muitas vezes as pessoas confundem um pouco esse lance de scalp, né, esse lance de day trade, swing trade, né? Essa termologia, né, scalp, day trade, swing ou position, isso só remete ao tempo de duração daquela operação, né? Não quer dizer que tipo assim, é diferente para operar um do outro. Na minha concepção, o que acontece? O mercado, ele gira tipo assim, ele gira em torno, né, de uma leitura gráfica, né? E aí cabe a você escolher se ali é um melhor momento para fazer scalp. O que significa isso? Entrar e sair rápido. Não quer dizer que tipo assim, quer dizer que eu vou usar um setup ali, alguma coisa. Não, ou se eu vou deixar aquele trade correr, né? E assim, uso o scalp, óbvio que sim, né? Eu ensino a minha forma de fazer scalp no curso da mentoria, lógico que eu faço scalp, mas a questão é, eu faço uma adaptação para o scalp, né? Uma adaptação para o day trade, uma adaptação para o swing trade, mas no final das contas, tudo vai se resumir ao price action, suporte e resistência, né? 50% do movimento, né? E aí eu vou buscar o que? Trabalhar nesses pontos. E primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quando você decide atuar em cima do scalp, né? Eu vou até anotar isso aqui, ó. Você, ó, tem obrigação de ser assertivo, tá? Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui muito muito besta, vamos se dizer, né? Imagine o seguinte: você vai correr uma maratona, né? Você vai correr uma prova lá. O que você acha que é mais fácil? Você correr uma maratona, isso em sprint, tá? Ou seja, a velocidade máxima que você conseguir ali. O que você acha que é mais fácil? Você conseguir percorrer 1 quilômetro, né? Assim, acelerado, ou 10 quilômetros? 1 quilômetro. Né? O que eu quero dizer com isso? O trajeto menor, ele é mais fácil de ser executado. A mesma coisa acontece para o scalp. Então, se eu estou trabalhando com uma operação de alvo mais curto, essa operação ela tem por obrigação ser mais assertiva. Uma coisa é eu ficar mirando alvos de 600, 700, 800 pontos no mercado. Outra coisa é eu mirar alvos, por exemplo, de 30, 50, 60, 100 pontos, né? E outra coisa, quando a gente fala de scalp, isso não necessariamente está atrelado também a uma pontuação. Ah, scalp é 20 pontos. Ah, scalp é 30 pontos. Não, cara, scalp quer dizer operações curtíssimas. Então, tipo assim, se eu faço uma operação em 1 segundo ela andou 100 pontos, cara, isso foi um scalp. Né? Se eu faço uma operação ali em 1 segundo ela andou 70 pontos, isso é um scalp. Ela andou 150 pontos, é um scalp. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí acaba que eu até decidi fazer, né, esse vídeo para abordar algumas coisas aí com vocês relacionadas ao scalp. Primeira coisa, tá? Tudo que eu estou passando aqui para vocês é o que eu enxergo em a minha concepção. Tá? Para você fazer scalp, você tem que entender o preço. Simples assim. Ah, não, mas é porque eu quero operar em cima de setup. Eu tenho um setup ali de scalp, que é quando o preço cruza a média móvel de 70 e aí ele bate de novo e aí eu vendo com 20 pontos. Né? Cara, então você tem que tomar cuidado. Porque eu penso assim, tudo que você utiliza, que ele não é replicável em outro mercado, você tem que tomar muito cuidado. Porque pensa o seguinte, vamos que daqui a um tempo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que
a B3, daqui 2 anos sai uma concorrente dela e vai ter outra bolsa aqui, e aí o mini índice perdeu totalmente a liquidez, e aí eles abriram outro ativo. E aí, se você opera em cima de setup? E aí, o que você vai fazer? Não estou falando que é errado operar em cima de setup, mas muitas vezes você fica travado. Então, para você fazer scalp, você tem que entender o preço. Só que a sua leitura vai ser um pouco diferente. Por exemplo, quando a gente vai operar, fazer operações de trade long, por exemplo, agora mesmo, o mercado ele está testando uma região, o mercado está prestes a fechar, mas ele está testando uma região de suporte e deixando o quê? Lembra que eu falei da aulinha de contexto, de price action? Volta essa aula. Basicamente, o mercado vem se aproximando de uma região, de parada de preço. Olha como os candles vêm sinalizando. Opa, estou ficando fraco. Caramba, não estou conseguindo. Ou seja, se o mercado estivesse em movimentação, a gente teria uma grande possibilidade dele buscar fazer uma correção aqui. Isso é uma leitura que eu estou fazendo aqui com vocês para um trade mais longo. E quando eu quero scalpear? Aí o que eu faço? Eu faço adaptações para os níveis de suporte e resistência. Eu já falei para vocês, já até gravei algumas aulas aqui falando. Eu gosto muito de utilizar máxima, mínima e 50%. E eu uso muito distorção. O que é usar esses níveis? Basicamente, todo o mercado, se a gente for pegar, ele sempre vai ter o nível resistência, suporte e metade desse movimento que ele vai respeitar. Se eu dou um zoom, pego o dia de hoje, por exemplo, máxima, mínima e 50%. E se eu pego o candle, mesma coisa, máxima, mínima e 50%. Como o scalp são operações que eu vou buscar alvos menores, isso é uma regra do scalp normalmente, eu tenho a obrigação de ser assertivo. E aí o que eu faço? Eu uso os níveis de suporte e resistência do próprio candle. Eu já falei isso aqui no canal. Vamos contextualizar um candlestick. Cara, isso aqui, às vezes o cara cobra R$2.000 para passar para a pessoa, R$3.000. Pega um candle aqui. Isso aqui é coisa básica, né? O que é isso aqui, ó? O que chama isso aqui? Deixa eu pegar minha setinha. Isso aqui se chama abertura. Isso aqui, fechamento. Isso aqui, máxima. Isso aqui, mínima. Vamos supor que eu estou num gráfico diário. Se eu venho aqui e marco a máxima desse gráfico diário aqui, desse candle do gráfico diário, o que é isso aqui? É uma resistência num gráfico menor, não é? Beleza. Quando eu marco a mínima do candle? É o que? Suporte. A mínima do dia. Quando eu dou um zoom, por exemplo, jogo num gráfico de 5 minutos, um candle lá do diário é tudo isso aqui. Vamos jogar lá no diário. Máxima, mínima e 50. Certo? Resistência, suporte. Joga nos 5 minutos. Olha lá, máxima, mínima e 50. Para eu fazer o scalp, eu utilizo deste conceito, Só que é lógico, tem as particularidades, tempo gráfico, quantidade de pontos. E aí vai um detalhe. Para eu operar a forma que eu opero o scalp, eu consegui chegar nesse consenso através de que? Backtest, colocando aquilo em prática. Então eu gosto muito de pegar distorção nesses níveis. Só que eu não uso todos os candles. Eu utilizo apenas candles gatilhos. E aí eu tenho uma quantidade de pontos que eu vou buscar por trade, uma quantidade de stop que eu sei que é suficiente para aquela operação. E aí tudo isso faz parte da forma que eu opero scalp, e isso é um assunto mais específico que eu trato. Eu já até mostrei bastante vídeo operando aqui, então vocês podem voltar os vídeos aí e assistir. Então, qual que é o segredo de você conseguir um scalp lucrativo? Primeira coisa, tá, que eu vou dizer para vocês, não faça scalp em gráficos muito pequenos. Às vezes as pessoas cometem o erro de achar, eu quero operar scalp, então eu vou para um gráfico de 1 minuto. Na minha opinião, isso não é interessante, tá? Porque eu já mencionei, o gráfico, pelo menos não da minha forma que eu faço scalp, que é em cima de distorção. Não uso 1 minuto, 2 minutos,
Porque o gráfico pequeno, ele causa muito ruído, né? Então eu utilizo gatilho para fazer os meus scalps. E eu não vou usar os gatilhos formados em gráfico de M1, M2, M3, esses gráficos pequenininhos. Por quê? Porque eu sei que a força, né, que o mercado vai atuar sobre eles é pequena. E agora, quando eu pego um gráfico maior, hoje eu utilizo o gráfico de 5 minutos, né, para estar fazendo aí as minhas operações de scalp. O que acontece? O preço respeita muito mais, né? Então, tipo assim, se eu chego, né, e falo, bom, qual que é o segredo para fazer scalp? Primeiro, não pegue tempos gráficos muito pequenos, né? Segunda coisa, cara, você tem que validar a sua forma de operar. As pessoas acham que validação cabe apenas para setup, né? Ah, pega todas as vezes que o mercado cruzou aqui a média móvel, depois testou e voltou. Mas não, tá? Eu consigo validar também, né, em cima dos gatilhos. Então eu vejo todas as vezes que funcionou, tem a minha métrica, né, de stop que eu sei que é suficiente e que eu sei que médio e longo prazo isso é lucrativo, né? Outra coisa que eu tenho que colocar aqui, cuidado com o risco retorno desse scalp, tá? Por quê? Porque eu já vi coisas meio absurdas assim, né? Eu já vi tipo assim, o cara me falar que busca 30 pontos de alvo para 150 de stop. A gente está falando de 5 para 1, perdeu 5, ganhou 1. Tipo assim, eu não vejo muita lógica nisso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o risco retorno. O que acontece? Ó, quanto mais inverso for seu risco retorno, mais você deve acertar. O que isso quer dizer? Cara, 5 para 1 é perigoso às vezes, tipo assim, você ter lá uma performance de 90, 92% e ainda sai negativo, porque é muito inverso, né? Isso está ligado ao payoff. Agora, por exemplo, o cara que opera, sei lá, o scalp de 2 para 1, ele já diminui isso, né? Às vezes com ali algo em torno de 70, 75%, ele já consegue ser lucrativo, o que eu considero tranquilo para fazer. 1 para 1 então, cara, 55, 60%, que já é uma taxa de acerto ridícula, né? Vamos dizer assim. Né? Eu tenho essa taxa, consigo performar bem mais com trades longos, que o payoff é bem positivo. Né? Então, assim, minha opinião, você quer fazer scalp? Outra coisa, pessoal, outra coisa que eu preciso falar aqui. As pessoas acham que fazer scalp é poder operar mais com pouco risco. Errado, erradíssimo, tá? Eu vou deixar isso aqui, né? Porque é uma coisa que eu vejo que acontece muito. As pessoas acham que fazer scalp é você poder operar mais, ou seja, fazer mais operações com risco menor. Só que você está errado, totalmente equivocado. Né? Quando você faz scalp, você está correndo tão quanto o mesmo risco que você corre ao abrir um trade longo. Né? E dependendo, é pior no scalp, por quê? Porque você tem um risco retorno inverso. Né? Então, assim, qual que é o meu objetivo quando eu abro um scalp? Performance. Eu sei que eu tenho performance. Então eu uso essa performance, eu calibro a minha mão para eu conseguir entrar nas operações. Né? Mas não quer dizer, por exemplo, que eu vou fazer, eu uso scalp porque eu quero operar muito com um risco baixo. Eu já falei sobre isso aqui que eu não concordo. Né? As pessoas que operam com mão levinha e faz aquela cacetada de operação, né, no mercado. Tanto é que assim, eu tenho muitos alunos que hoje eu consegui mudar a concepção deles em relação a isso e os caras estão tirando dinheiro. Muita gente às vezes vem fazer minha mentoria e o problema dela é isso. Né? E aí eu consigo corrigir, a pessoa começa a deslanchar. Então assim, você não vai usar o scalp para operar leve, né, e fazer mais operações e ganhar dinheiro. Se você fizer isso, né, a chance maior é o que? É você, cara, fechar negativo, porque o seu payoff é baixo. Né, e às vezes entra ali na parte psicológica do cara. Então, assim, aquele vídeo que eu postei anteriormente, aquilo ali é o básico, é o mínimo. É assim, ó, o basicão de tudo que você precisa entender, cara, para você operar no mercado, independente seja scalp ou não. Pega as dicas que eu dei, movimentação do preço, o preço trabalha entre a máxima e a mínima, 50%. Se você começar a contextualizar isso, você consegue trabalhar o scalp, você consegue trabalhar o swing trade, você consegue trabalhar o position trade. Só que às vezes a pessoa acha que ela tem que ter um jeito para operar scalp,
tem que ter um jeito para operar day trade, tem que ter um jeito para swing, um jeito para position. E na minha opinião, não. A minha opinião é o quê? A base de tudo dentro do mercado é isso aqui, ó. Entender o preço. A base para mim do mercado é isso. A partir do momento que você entende o preço, aí o que você começa a fazer? Aí você começa a fazer adaptações ao período gráfico que você vai operar, né? Ou a qual modalidade você está operando. Você vai fazer scalp, você vai fazer day trade. Hoje, por exemplo, o que eu costumo fazer? No início do dia, eu busco mais por scalps. Por quê? Porque eu tenho validado e eu sei que eu sou assertivo nos meus scalps. A forma que eu faço scalp é muito assertiva. Então eu busco, né, no início ali, fazer um scalpzinho ou outro para quê? Criar colchão, criar gordura, para quando eu entrar num trade longo, que às vezes o stop é maior, às vezes aquela gordurinha cobrir meu primeiro trade. Entendeu? Então, assim, eu considero que uma coisa complementa a outra. Né? Às vezes eu já peguei também alunos que chegavam para mim e falavam o seguinte: ó, eu não quero fazer trade longo, eu não tenho psicológico para isso, meu negócio é scalp, né? E tá errado, cara. Não é porque, tipo assim, você não tem psicológico, você não deva mudar, né? Ah, eu não tenho psicológico e meu negócio é scalp. Não, tá errado. Se você não tem, por que você não tem? Vamos buscar entender. Às vezes é porque você não tá sabendo fazer. Hoje eu escutei uma frase, cara, muito interessante mesmo, né? De um cara. Ele tava conversando ali com uma outra pessoa. Esse cara, ele mexe com. Ele tem uma empresa, eu esqueci de quê. E aí ele tava conversando com essa pessoa e falou assim pra ele: qual que é o seu sonho? Aí o cara falou assim: eu quero ser milionário, né? Aí ele, beleza, mas milionário com o quê? Ele, eu quero mexer com marketing digital. Aí o cara pegou e falou assim pra ele: eu tenho muito conhecimento, eu já vi de tudo nesse mercado. E aí o cara pegou e falou assim pra ele: tá, beleza, mas você ganha dinheiro com isso? Aí ele pegou e falou assim: não. Aí ele falou: então você não tem conhecimento, então você não sabe demais. Então para de sabotar o seu cérebro a achar que você sabe muito. E muitas vezes eu recebo pessoas assim, o cara chega pra mim e fala: cara, eu já sei tudo de mercado, já sei price action de cabo a rabo, já sei análise técnica, isso e isso, mas não consigo ter resultado. Então não sabe, cara. Então não sabe, sendo bem sincero. E faz todo sentido isso que ele falou. Se você sabe por que não ganha, então, é porque alguma coisa tem de errado. Então, assim, eu acho que uma coisa complementa a outra. Né? E os meus melhores resultados em termos de day trade, assim, em termos de resultado no dia, é quando eu consigo conciliar o scalp com o trade longo. Se eu faço, por exemplo, só trade longo ou só scalp, às vezes o meu resultado não fica tão satisfatório. Quando eu consigo conciliar os dois, eu consigo ter resultado. Então, sim, pessoal, eu faço scalp, né? Sou muito adepto ao scalp, muito mesmo, né? Quem faz a mentoria comigo, o curso, quem está na minha sala sabe, né? Porque ali no mercado a gente vê várias oportunidades de scalp e tudo mais. E eu acho que um trader completo, ele sabe, e é isso que eu passo para as pessoas. Você tem que saber ter a decisão de qual momento fazer o scalp e qual momento deixar o scalp de lado e buscar por um trade longo. Entende? Isso que você tem que ter. E como que eu tenho isso? Através disso aqui, ó, entendimento do preço. Porque quando você entende o preço, você sabe, bom, o mercado está numa região boa que dá para buscar um trade mais longo. Ou então, bom, o mercado está numa região excelente aqui para buscar scalp. E aí eu acho que desse jeito você fica completo. E é basicamente isso que eu tento passar para os meus alunos. Tipo assim, eu não sou um cara que gosto de ficar muito ostentando boletas. De vez em quando eu posto lá assim uns resultados mais altos meus. Normalmente eu posto o resultado ali de uma das contas que eu opero, é um resultado mais contido. Mas de vez em quando eu posto um resultado assim um pouquinho mais alto e tal, porque o meu foco não é tipo assim, eu não quero ganhar o cara pelo brilho nos olhos dele e falar, pô, esse cara aí é fera, o cara faz grana pra caramba. Não, eu quero ganhar o cara pra ele ver, cara, o que esse cara tá falando faz sentido. Deixa eu ver o que ele tem a me oferecer. Porque eu não gosto, sabe? Tipo assim, ganhar as pessoas pelo carro, né? Ou então pela boleta, né? Ou por qualquer outra coisa, porque muitas vezes, eu já falei isso pra vocês, nem tudo que parece ser né? Mais vez ou outra, eu não vou falar que eu não faço isso, porque vez ou outra eu posto ali uma boletinha né, maior e tal. Hoje mesmo eu postei um swing trade,
né, que eu fiz em Banco Inter, né, que deu quase 5K ali. Então, assim, de vez em quando eu posto, mas não é bom foco, né? Às vezes tem gente que me chama, né, e fala, ó, por que você não posta muito e tal? Porque eu tenho medo de passar essa visão errada. Infelizmente é isso que vende, né, cara? Né? O cara, o iniciante principalmente, ele se sente atraído por boleta alta, né? O cara ali com a boleta de 20 mil, né? O cara fala, pô, é isso que eu quero da minha vida, né? Então, enfim. Mas é isso aí, né? Eu espero que eu possa ter passado aí para vocês um entendimento, né, legal acerca do scalp. Gosto de fazer, faço todos os dias, né? E o que eu passei no vídeo anterior é o básico do básico do básico para qualquer coisa que você queira fazer no gráfico, certo? Então é isso aí, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sino aí para receber as notificações. Toda semana eu gravo vídeo para o canal, né? E se você ficou com dúvida, ou também se não ficou, deixa nos comentários aí, né? Alguma coisa, manda aí, porque isso ajuda também, né? O YouTube a divulgar o canal para outras pessoas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, tamo junto. Valeu!